Queria dirigir minha palavra primeiramente para você que é de igreja. Que o texto que nós vamos ler hoje, ele geralmente tem sido utilizado e com muita precisão, sem problema nenhum, para falar sobre relacionamento de família. Mas eu queria ousar dizer para você que esse texto foi escrito para falar especificamente do relacionamento que Deus tem com a sua família, tá? E esse texto de Efésios capítulo 5, de 21 a 33, ele fala uma coisa já na sua passagem, dizendo o seguinte: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Então, o texto que nós vamos ler diz isso já. O texto de Efésios 2:19, que nós já expomos, para quem está chegando hoje, a gente tem exposto o livro de Efésios, estamos já indo para o último capítulo do livro de Efésios. E hoje nós estamos no 5º capítulo, e eu queria falar que Efésios 2:19 diz que você é da família de Deus. Você é da família de Deus. E hoje, num tempo em que as coisas estão muito perdidas, o que significa ser da família de Deus? Que diferença isso faz na sua história, na sua vida? E eu acho que esse texto está tão repleto de verdades para nós, nos nossos dias, que eu queria que você desse a máxima atenção, porque quando eu começar a ler Efésios 5, de 21 a 33, você já vai ter uma história formada na sua cabeça, que é a maneira como ele tem sido exposto normalmente. Efésios 5, de 21 a 33. Diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma para seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem defeito, ou outro qualquer defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Olha, parece que o verso 30 aí tira a gente do assunto, e nós somos membros do seu corpo. Mas nós quem? Ele está falando do homem, da mulher? Não, ele ainda está falando da igreja e da família de Deus. E ele diz o seguinte: por isso o homem deixa o pai, a mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ele ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Vamos começar a tratar alguns assuntos muito importantes para a gente se aproximar desse texto e para falar sobre a família de Deus. A gente está vivendo um tempo de desestruturação das famílias. Então, quando a gente lê um texto que nem esse, eles servem para ser uma referência. Mas a gente tem um problema. Os homens têm um compromisso que parece subjetivo. Amem. E as mulheres têm um compromisso objetivo. Sujeitem-se. Parece que alguma coisa está estranha nisso, quando a gente lê dessa forma o texto. Tá? Como esse texto deve ser lido? E como a gente pode aprender sobre Cristo e como Ele trata a sua igreja e como nós, como família de Deus, devemos viver e aprender com esse grande amor que Deus tem para com a igreja. Para começar, o verso 21 não se refere a homem nem mulher. Ele diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Tá bom?
Então, hoje à noite eu queria convidar você para pensar sobre a família de Deus em primeiro lugar. E eu queria convidar você a pensar que essa família de Deus se constrói, tá? Em primeiro lugar, põe aí para nós, se constrói com amor ilimitado e dependência. Essa família de Deus se constrói com amor ilimitado e com dependência, tá? A palavra hipotasso, que é usada para sujeitar-se, significa isso mesmo, submissão, colocar-se sobre a autoridade de alguém, tá? Mas como que a gente vê isso como igreja? Para começar, o verso 21 dizendo, sujeitem-se uns aos outros. Em primeiro lugar, ninguém se sujeita a ninguém. A gente faz tudo para não depender de ninguém. E não precisar se sujeitar a nada. A gente aprende isso em casa. Nós não gostamos de nos submeter a ninguém. E desculpa falar com muita franqueza, nem a Deus. A gente é filho obediente. Se a situação está difícil para nós, a gente fica cheio de clamores. Mas quando a gente está meio autossuficiente, a gente não quer se sujeitar nem a Deus. A gente quer que Deus continue na toada que a gente está vivendo, tá? Quando a gente pensa em sujeitar-se uns aos outros, a gente tem um problema. A gente pensa que eu me sujeitar ao Elias Jó, ou eu me submeter a uma orientação dele, seja uma mostra de inferioridade, tá? Então eu não quero me sujeitar, me submeter a ninguém, a nenhuma orientação, tá? E nós temos um conflito sobre o que seja autoridade hoje. Esse conflito está estabelecido já. É um conflito sobre o que é autoridade. Na época que eu fazia o ensino fundamental, o ensino médio, você escutava a pessoa falar assim, ó, vou te pegar lá fora. Mas hoje você escuta um aluno procurar o professor e falar para ele assim, eu vou te pegar lá fora. E para quem é mais antigo, isso parece um absurdo, mas a gente tem um conflito de autoridade muito grande, né? O que seja autoridade? E a nossa relação, muitas vezes, como família de Deus, é uma relação de participantes. Então a gente vem, é aquela família assim, que eu venho, o que tem hoje aí? Tem bolo? O que está acontecendo? Então eu vou participar, eu venho ao culto para participar, mas eu não tenho que prestar conta a ninguém. Eu não preciso pedir ajuda, nem preciso receber ajuda. Eu vou ficar isolado na minha realidade, tá? Muitos têm visto a família de Deus dentro de um contexto negativo como esse, que a gente não consegue se livrar. Por quê? Porque a gente está dentro desse contexto. Uma crise de autoridade, onde a gente tem grande dificuldade de acreditar nas pessoas e muito menos de confiar alguma coisa da nossa vida a elas. Sabe? Então, como eu devo agir? Voltando ao versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros. A obra que Deus faz numa família, tá? Começa por um processo da gente se submeter uns aos outros. Uns aos outros. Não simplesmente a mulher, como o verso 21 diz, mas uns aos outros. Nós devemos aprender o que é isso. Mas o que é isso? Se você quer aprender algo, você precisa se submeter, tá? Quando você chega num curso e você acha que você já sabe, que você pode faltar, pode ser que lá para frente as aulas que você perdeu te custem muito caro, porque você não se submeteu ao ensino. Para você ser curado, você precisa se submeter, tá? À terapia, ao cuidado medicamentoso, médico. Eu preciso me submeter. E nós homens, para a gente reconhecer que tem um problema, às vezes o problema fica grande, né? Por quê? Porque a gente não gosta de ser muito paciente. Mas se eu quero receber cura, eu preciso me submeter, tá? Se eu não submeter, eu não vou entender o processo da cura, tá? Eu também nunca vou ter um relacionamento profundo se eu não me submeter às opiniões do outro, aos gostos do outro, aos desejos do outro. Entendeu? Se eu quiser só ouvir os meus desejos, fazer a minha vontade, eu tenho que me relacionar comigo mesmo no espelho. Então,
Quando a gente começa a querer ter um relacionamento profundo com a família de Deus, ou eu digo, eu quero viver junto da família de Deus, então eu preciso me submeter a um relacionamento profundo que vai tirar só os meus gostos e as minhas vontades e vai me expor à realidade do outro, sabe? E Deus vai usar pessoas para nos abençoar. Eu não tenho dúvida disso. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Quanto menos você esperar, quanto menos você imaginar, a família de Deus vai usar pessoas para abençoar você, porque Ele resolveu que a família dele funciona assim, tá? E como é que eu vou tratar, então, aqueles meus irmãos que vêm me abençoar? Com distância? Com repelindo? Afastando? Com desrespeito? Nós estamos vivendo um tempo em que todos querem ser autoridades. A gente abre a internet, só tem autoridades. Um garotinho já está querendo fazer as memórias dele, né? Já está escrevendo as memórias. Hoje todo mundo é autoridade. E aí quando tem uma autoridade de Deus no meio da família de Deus para me abençoar, muitas vezes eu não estou aberto para ouvi-la, me submeter. E assim eu não sou tratado, nem Deus trabalha na minha vida como Ele gostaria. Então, como eu devo agir quando eu ouço que eu devo me submeter e que isso é um exemplo na família e no corpo de Cristo e que a igreja precisa se submeter a Cristo? Em primeiro lugar, submissão a Cristo é uma ação espiritual. E é uma ação que nem todo mundo que vem na igreja aceita ter. Que é a cruz e que é a vontade dele, quando a vontade dele não é a minha. Então eu não me sujeito. Me submeter a Cristo, como o texto diz. E eu queria explicar uma coisa para vocês. Gente, falar de papel de homem e de mulher é bom, está na Bíblia. Mas se a gente não aprender a lição sobre Cristo e a sua igreja, se a gente não aprender dentro de nós essa lição, a gente não pode transportar para a lição de como um lar pode viver. Porque esse texto fala sobre a família de Deus. E onde Cristo, que ama você, e o texto vai dizer isso, Ele de verdade convida você a submeter a sua ação na sua vida. E você vai precisar aprender a ser corpo. Ser corpo, sabe? Quando você se alista nas Forças Armadas, você não é um corpo. Você ainda é um recruta que não sabe quase nada. E eles vão trabalhar para que você se torne uma tropa unida, trabalhando junto. Cristo não nos chamou simplesmente para a gente sentar num banco, isolado, de vez em quando na igreja. Ele nos chamou para sermos a família de Deus. E para a gente ser a família de Deus, eu preciso me submeter a Cristo. Eu preciso ter essa experiência de ser corpo. Mas eu só vou fazer isso se eu aprender a respeitar a Cristo. Temor, a palavra temor, ela tem como sinônimo respeito absoluto. Quando eu respeitar a Cristo. E se eu não respeitar a Cristo, eu não vou me relacionar com as pessoas de uma forma em que eu creia que elas me abençoam. Como é que a gente pensa o mundo? Né? A gente pensa o mundo com gente parecida com a gente. Então a gente quer ser abençoado com gente que é parecida conosco. A gente quer ter relacionamento com gente que tem os mesmos desejos e alvos e hobbies que nós temos. É essa a maneira como nós pensamos. Mas quando eu começo a entender que Deus pode usar qualquer pessoa para me abençoar, da sua família, eu devo entender uma coisa muito claramente. Que porque eu sou família de Deus, Deus pode me abençoar através de qualquer pessoa. Da pessoa mais simples, que você disser, não, essa aqui não pode me abençoar, ou da pessoa mais sábia, que você diz, não, ela é muito inteligente, se a gente for conversar, não vai nem dar, não vai dar nem para a gente chegar num consenso. Então, quando você respeitar a Cristo,
você vai entender que Cristo usa as pessoas e que você deve ouvi-las para o seu bem, tá? Isso aqui parece uma mensagem para uma igreja que precisa ser, né? Cometeram erros, né? Você está ouvindo, né? Parece um jeito delicado o pastor puxar a orelha. Mas não, é uma mensagem bíblica. Como nós viemos expondo texto a texto. Eu preciso me sujeitar a Cristo, porque Deus vai usar a sua igreja para me abençoar. O texto fala que esse é um desafio para as esposas, sem dúvida. Mas o texto não fala que é um desafio para as esposas. Ele fala que esse é um desafio para todos os crentes em relação a Cristo, a sua igreja. Está claro no texto. É que geralmente, ou eu nunca ouvi ninguém pregar dessa forma, tá? Mas aí vem um papel que aparece para os homens, mas que eu sei que não é para os homens, que é como Cristo age com a igreja. E a Bíblia diz no verso 25, tá bom? Que Cristo amou a igreja e se entregou a vida por ela. Olha o que Cristo fez por você, que é a igreja, que é a família de Deus. Ele deu a sua vida. E quando a gente pensa assim, dar a vida é alguém morrer por nós. Não, Jesus viveu por nós todos os dias, ao ponto de morrer por nós. Então quando chega a Páscoa, que você vê aqueles filmes duros, Jesus sendo crucificado, a razão de Jesus ter sido crucificado é ele morrer. Fui eu a causa disso. E ele ressuscitou, mas ele deu a vida pela sua igreja, tá? Acho lindo João 13, quando diz, tendo amado aos seus, amou-os até o fim. Então Jesus dar a vida não foi um passo pontual, foi sua vida inteira. Então Cristo deu a sua vida por você. É assim que ele ama a sua igreja, tá? Verso 26. Ele entregou a vida por ela, para tornar a sua igreja santa, purificando-a, ao lavá-la com água por meio da palavra. O investimento de Cristo na esposa, que é a sua igreja, segundo o verso 26, foi servir de amparo para nós. Porque mesmo tendo nos redimido, como nós vamos ver daqui a pouco, nós precisamos de muita ajuda. Então Cristo entrou na nossa história para nos amparar. Não para... Tem relacionamentos que parecem uma disputa, mas Cristo ama a sua igreja servindo de suporte, de base para ela, para que ela possa crescer, para que ela possa se apresentar como santa, como pura diante dos olhos. E é muito louco você ler esse texto e dizer que para apresentar a sua igreja pura, porque quem é puro? Eu tive uma crise quando eu comecei a conviver com o seminário, com muitas igrejas, com muitas atitudes, e eu via o dia a dia do que estava acontecendo em muitos lugares, e houve um período, mesmo no meu período de estudante, em que eu disse, Deus, o Senhor não pode estar misturado nisso. Se o Senhor estiver misturado nessa história toda de igreja, então Deus, o Senhor não é Deus. E começou um processo de rebeldia na minha vida que durou meses. Eu não conseguia compreender como Deus podia estar envolvido em tornar a sua igreja santa quando eu não conseguia ver isso. Mas eu quero afirmar que Deus está chamando você para perto dele, sempre. E é isso que a palavra santa significa. Ele te separou. E o amor dele está sempre cercando você para que você seja dele, para que a igreja de Jesus seja de Jesus. Sabe? Como? Pela dinâmica da palavra. A palavra de Deus tem autoridade. Quando seu coração estiver dilacerado, quando você estiver sem bússola, perdido, a palavra de Deus tem autoridade. Não para ir contra o próprio Deus, mas para socorrer você. A igreja, ela passa por uma terapia da palavra de Deus. E uma igreja que não tem a terapia da palavra de Deus, tem uma terapia das opiniões dos irmãos, é uma igreja que sofre. Porque a igreja de Jesus,
é uma igreja que precisa da palavra de Deus todo dia. Todo dia. Eu lembro que quando o Lucas nasceu, foi uma situação muito difícil. A Marta contraiu H1N1 e na hora do parto a possibilidade é que morressem os dois. E eu sabia disso. E o Lucas nasceu, a Marta estava com H1N1, eu não tinha contraído. Então o Lucas passou 2 semanas na UTI. Pequenininho. Hoje está não posso chamar de monstrinho, né? Está um garotão, né? Mas era tão pequeno. E eu lembro que eu ficava cantando uma canção da banda Resgate. Eu poderia ficar aqui a vida inteira ao som das tuas palavras. Está sofrendo? Leia o livro de Salmos. São orações. Leia, releia. Você vai ouvir a palavra de Deus tratando sua alma, aprofundando-se no seu coração, tratando quem você é. Você pode ser ignorante, pode ser incrédulo, pode ser duro, pode ser uma pessoa volátil, mas a palavra de Deus vai emancipar você, tornar você um homem perfeito, diz a palavra de Deus. Então você precisa dessa dinâmica da palavra. E a família de Deus, ela precisa falar a palavra de Deus. Se o São Paulo ganhou, se o Corinthians perdeu, pode ser importante, mas em relação à palavra, não. É esse o nosso assunto. É isso que pode nos salvar e nos redimir eternamente. Tá? Para purificá-la. Quando eu comecei na igreja desde pequeno, mas quando eu me tornei pastor, eu tinha algumas impressões sobre a igreja. E eu aprendi algumas coisas. E quanto mais a palavra vai se manifestando, e quanto mais a igreja vai abraçando a palavra, mais sujeira aparece. Não mais falta de problema. Vão surgindo os meus pecados, os seus, eles vão vindo à tona. E aí nós temos que nos arrepender. Então uma igreja avivada não é igreja que não tem pecado, não. Isso é uma mentira. Uma igreja que não tem problema é uma mentira. E uma igreja que não tem problema não pode ter a mim como membro. Se eu for lá, vai ser um problema. Já cheguei lá, já é um problema. Não, uma igreja avivada é uma igreja onde os pecados estão sendo purificados. Porque Deus está trabalhando essa igreja. Tá? Quando a gente chega, alguns momentos, quando a gente começa a nossa vida espiritual, a gente diz, nunca vai acontecer isso comigo. Eu nunca vou poder ser transformado. Eu nunca vou poder mudar a minha vida. Mas o Espírito Santo vai trabalhando, tratando você com a família de Deus. E uma coisa maravilhosa, a família de Deus recebe as pessoas, na maioria das vezes, como elas estão. E elas vêm do jeito que elas estão. E a graça de Deus começa a operar. E a graça de Deus começa a operar, começa a transformar. E a pessoa que dizia, não, eu acho que nunca Deus vai mudar a minha vida, daqui a pouco Deus mudou a vida dela. Não é papel da família de Deus pôr pano quente. Isso é a família da gente que faz, né? Em casa, está um problema, vai explodir, pano quente. A família de Deus, ela ora a Deus por purificação, por transformação. E crê em transformação. E é por isso que os crentes sobem o morro, onde ninguém tem coragem de subir, vão aos presídios, falam, não, mas por que eles vão lá? Eles vão lá porque eles são instrumentos da graça de Deus. E eles vão lá porque eles creem que Deus pode mudar qualquer pessoa. E o papel deles é esse. É ir nos lugares onde os anjos não vão. Onde os anjos aparentemente têm medo de ir. Os crentes vão lá para fazer a obra de Deus. E eu quero te dizer que Deus tem um relacionamento transformador com a sua igreja. Conforme Ele vai tratando com a sua igreja. Para transformá-la, verso 27... numa igreja gloriosa.
Gente, o que eu acredito que seja uma igreja gloriosa não é o que a igreja acredita que seja uma igreja gloriosa. Prédio glorioso. O texto não está dizendo que o prédio é glorioso. Ele não está falando que o coral é glorioso. Não está nem falando que ela tem muito recurso. Ela diz que a sua igreja é gloriosa. Como? Porque ela se parece com Ele. No seu caráter, na sua humildade, na sua entrega. Então, ser gloriosa não significa ter os atributos humanos que eu e você temos. É uma igreja sem defeito. Meu irmão, como assim? Deus olha para a igreja através do sangue do seu filho. Não há mais culpa. Não há mais condenação. Tudo foi levado pelo Cordeiro de Deus, o nosso Senhor, Cristo. Ele levou tudo. E aí ele olha para a sua igreja e ele vê a sua igreja sem mácula, sem ruga ou qualquer defeito, sem culpa. E culpa é algo que nos destrói. Nos destrói. Culpa não vai resolver seu problema. Jesus levou sua culpa no Calvário. Segunda coisa que eu queria falar para você sobre a família de Deus é sobre o casamento de Cristo com a sua igreja. Cristo, segundo o texto, se casou com a igreja, tá? Se casou com você. Como que foi esse casamento? Versículo de número 31 diz o seguinte: eis porque por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Quando Cristo chama você para pertencer à sua família, em primeiro lugar, esse chamado é um deixar. Você vai deixar, num certo sentido, sua antiga família. Como assim? Você não vai mais ter família? Não, não é isso que eu quero dizer. Deus vai te dar uma nova família. A sua família pode fazer parte? Pode fazer parte. A melhor coisa é que ela faça parte. Mas essa é uma nova família. Uma nova família. Os antigos hábitos que você tinha, ou que a sua família, ou que seu bisavô, seja lá quem, esses têm que ficar para trás, você vai deixar. A sua antiga religiosidade, se era uma coisa superficial, ou era uma coisa muito rígida na aparência, mas dentro podia fazer o que quisesse, você vai deixar. Sua dependência de papai e mamãe, que iam cuidar da sua fé, você vai deixar. Agora, você começa uma nova história na família de Deus. E como essa história? Então eu queria destacar algumas coisas de quem é Cristo e de como eu posso me relacionar com Ele nessa família de Deus e depois como eu vou me relacionar com os meus irmãos. Quem é esse noivo? Verso de número 22 diz o seguinte, que Ele é o Senhor. Tá? Verso 22 diz o seguinte: sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor. O texto diz que Cristo é Senhor. Ele é dono absoluto da vida. Ele é aquele que dirige a nossa vida. Nós não sabemos como Ele dirige, nós não sabemos o que vai ser da nossa história, mas nós dizemos, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu confio que o Senhor é o meu pastor. E quem é o Senhor? É o Criador do universo, o Criador das nossas almas imortais, que não vão terminar os dias aqui e tudo acabou. Não, nossa vida é uma vida eterna. E está debaixo do Senhor. Então, aquele que chama você para a família dele é o dono do universo. É o Senhor da eternidade. Nas mãos dele passa a eternidade. Ele é o Senhor
diz o texto. O marido é o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o Salvador. Verso 23. O noivo, Jesus, que chamou você para a sua família, Ele é o seu Salvador. Se você quiser arranjar um relacionamento salvador, vai dar errado, sabe? Porque num relacionamento humano entre um homem e uma mulher, em que um é o Salvador, um é a perdição e o outro é o Salvador. É difícil dar certo isso aí, não é não? Um é a falência e o outro é o recurso. Difícil. Cristo é o seu Salvador. Por quê? Porque sem Ele você está perdido. E o que é perdido? Sem referência, sem direção, com sonhos que vão virar pesadelos. Então, Cristo é o Salvador. Cristo é o Salvador, diz o texto. Diz ainda, o verso de número 23, Ele é o cabeça da igreja, tá? Quando a Bíblia diz que Ele é o cabeça, é muito interessante. Eu queria te dizer o que é que Cristo é o cabeça. Para quando algum homem resolver falar para uma mulher que ele é o cabeça da casa, então olha o que Cristo é. Ele dá o exemplo. Ele vai na frente. Pastor é diferente de boiadeiro. Boiadeiro vai atrás, batendo, gritando. Pastor vai na frente. E as ovelhas o seguem, diz a palavra de Deus. Então Cristo dá o exemplo. Ele se gasta pela sua amada. Ele se gasta. Ele dá a sua vida. E vê a sua vida se esvaindo por causa da sua amada. É isso que Ele faz por mim e por você. Ele a serve. Jesus diz, no meio de vocês, eu sou como quem serve. Vocês estão querendo saber quem é grande entre vocês, discípulos? Eu sou como aquele que serve. E para terminar os seus dias, Ele pegou uma toalha e começou o serviço mais humilde que um servo podia fazer, que era lavar os pés das pessoas. Jesus pegou a toalha e diz, vocês me chamem de mestre e de senhor, que eu sou. Mas eu lavei os pés de vocês para ensinar para vocês como é. Então, Cristo é o cabeça porque Ele dá o exemplo. Ele escuta o nosso clamor. Ele escuta o nosso clamor. Sabe? E Ele ama pacientemente. Pacientemente. Não é que Cristo tolera tudo não, viu? Ele é juiz também, mas Ele ama pacientemente. Então, Cristo, diz o texto, Ele é o cabeça, tá? E o texto diz que Ele cuida, que quem ama como Cristo amou, cuida da amada. E como é que Ele cuida? Dando alimento, tá? Dando alimento e tratando-a como o seu próprio corpo. É assim que Cristo trata de nós. Ele cuida de nós, trazendo para nós alimento, não só para o nosso corpo, mas para a nossa alma. Então quero falar para você que está acompanhando essa mensagem hoje, através das mídias, e está podendo ouvir essa mensagem. Olha que grande amor Deus tem por você. Olha que cuidado Ele tem por você. E que grande amor Ele tem por nós. Então, a gente se encontra com o verso de número 30, dizendo o seguinte: nós somos membros do seu corpo. Como é que eu vou agir como família? Tá? E aí eu queria ser muito prático. Se eu estou ouvindo essa mensagem hoje, mas eu estou num papel de assistente, eu sento, assisto, ajo muito esporadicamente, mas o corpo de Cristo não é a minha família, eu não vivo como se fosse a minha família. Então, a primeira coisa que você tem que ver, aprender, está no verso 30. E nós somos membros do seu corpo. O que isso significa? Nada. Porque nós estamos num cenário de pessoas sem igreja. É a maior igreja cristã, católica e evangélica, o sem igreja.
eles não fazem parte mais. E muitos são pessoas que buscam a Deus, mas estão sozinhos com seus problemas e dores. Então, se eu entendo que eu tenho que me tornar membro do corpo, de forma visível, eu vou participar da articulação das ações de Deus no meio da sua igreja, das suas ações de misericórdia, de graça, porque eu sou membro, eu faço parte. Então, se eu aceito isso, eu assumo isso, eu publico isso, e eu resolvo viver isso, eu começo a fazer parte da articulação do corpo, como pernas, mãos, braços. Eu compartilho Cristo no corpo. Uma igreja compartilha Cristo no corpo. Ela não compartilha outra coisa senão Cristo, sabe? E eu começo, como somos membros uns dos outros. Eu começo a pensar que o meu relacionamento com as pessoas é uns com os outros, sabe? Eu vou cuidar uns dos outros. Verso 32 e 33. Se eu quero fazer parte da família de Deus, eu tenho que cultivar o respeito. A tendência das igrejas é elas ficarem com gente parecida. Se não fisicamente, mas com tendências parecidas. E eu gosto de pensar que a igreja é multiforme. E que Deus está chamando muita gente. E que hoje, espalhados pelos 4 cantos da terra, as pessoas adoraram a Deus de formas diferentes. Alguns cultos dançaram, sem sair suado do culto, não pode. Cantaram, dançaram ao seu Deus, caminharam por muito tempo. Então eu preciso aprender a respeitar. É parte disso, respeitar. Cuidado com o que você diz, né? Eu sempre, quando lecionava cursos para famílias, eu disse que Deus deu um talento para as mulheres. Elas veem, os sentidos delas estão, elas veem os detalhes, elas sentem as fragrâncias e o cheiro ruim também. E muito mais fácil do que nós. Mas se isso for usado para edificação, é uma bênção. Agora, se isso for usado para acusação, aí é uma tristeza. Porque as mulheres vão ver os erros e vão acusar, né? Porque elas têm essa capacidade de ver os detalhes. Na igreja, eu e você fomos dotados com muitos talentos para a edificação do corpo de Cristo. Não para fazer comentários destrutivos, mas para amar e para cuidar. Qualquer comentário que eu fizer deve ser para amar e para cuidar. Gente, quero dizer nessa noite, para concluir a palavra dessa noite, Deus usa a sua família não só para abençoar a família, mas para ir além dos lugares que uma própria comunidade pensou e imaginou que ela poderia ir. Replicando esse relacionamento profundo de família de Deus, que Deus já mostrou para você como é, e que Deus vai tratar em você, para que você vivencie as coisas que nós hoje tratamos. Como é que um casamento, como que uma família se constrói? Por um amor ilimitado e por dependência uns dos outros. Segundo lugar, uma família, nós vimos nessa noite, ela se manifesta também como aprendendo como Cristo resolveu se dar pela sua igreja, como o casamento que Ele teve com você, que é a pessoa que Ele escolheu para ser seu filho, sua filha. Que Deus abençoe. E se você hoje está afastado dessa bênção, que é a família de Deus, você está aí usufruindo de umas bênçãos de carona, de vez em quando, não deixe de publicar, não deixe de se tornar membro, de declarar a sua posição explícita para todos de que você faz parte.
na tristeza, na alegria, nas dificuldades, nos vales escuros, em todo momento. Que Deus nos abençoe.